já que você falou, por exemplo, no Luan, eu, juntamente com a minha comissão técnica, nós temos uma parcela de culpa, porque o Luan ficou muito tempo parado ano passado, e ele é muito fominha, ele encheu o saco, digamos assim, esse ano para voltar a jogar, e ele ainda não estava preparado, ele ainda tinha que fazer alguns trabalhos físicos. Então hoje eu falei com ele, tive uma conversa muito boa com ele, e falei exatamente sobre isso. A gente quer o Luan de volta, com aquele futebol dele, maravilhoso, que chegou à seleção brasileira, o Luan que foi o melhor jogador das Américas, o Luan que nos ajudou muito na conquista desses últimos títulos. Então ele precisa recuperar totalmente a forma física dele. Por isso que ele vai fazer uns trabalhos especiais. Aí não adianta você me perguntar por quanto tempo o Luan vai ficar fora, vai depender desse trabalho dele. Quando eu achar que ele está bem na parte física, tiver com força para voltar a jogar todo o futebol dele, ele vai jogar. Isso pode demorar 1 jogo, 2 jogos, 3 jogos. No meio desse momento complicado do Grêmio... Eu só que agora a gente assistindo a entrevista, dá para criar algumas coisas, mas eu ia pedir para a produção, por favor, se puder pegar o número de jogos do Luan nesse ano. Nesse ano? Nos já últimos... vai pegar. No último mês. O Luan está sendo preservado ou o Luan está sendo culpado por alguma coisa? Da forma como o Renato tentou colocar aí, para tentar preservar, falar que é de forma física, mas de um dia para o outro ele piorou. Quer dizer, ontem se o Grêmio ganha, se o Grêmio consegue resultado, o Luan continua. Não, aí é bode expiatório. Aí eu acho que é bode expiatório. Não teria que tirar. Vem cá, vamos jogar, continua. Aquela opção, não deu opção técnica. A Luan está no banco, está passando por um momento e tal, beleza. E continua dando moral para o jogador. Não depois de uma derrota, depois de uma situação, se encontrar numa situação... 9 jogos no ano, 6 no Gaúcho e os 3 da Libertadores. E depois demorou tudo isso para entender que está mal fisicamente? Não, acho que não. É por isso que ele falou que foi deixando, porque o Luan é fominha, encheu o saco e tal, então, mas é o que eu estou falando. Se ganha o jogo... E o Luan mete um gol? Se ganha, está tudo bem. Ele vai continuar fisicamente mal, mas como ele fez, como o time ganhou, então beleza. Não, eu acho que não. Acho que aí você está não prejudicando, mas você está colocando como bode expiatório. Ou seja, o Luan, quem assiste, quem vê isso daí, o Luan é o culpado. O Luan é o responsável por isso. E não pode ser. Não pode ser. O time inteiro tá. Não é mais aquele mesmo Grêmio que a gente está acostumado a ver, que se impunha, se conseguia jogar, conseguia ter uma regularidade, uma intensidade durante 90 minutos. Acho que aí o Renato, por ter sido jogador e saber como pensam os jogadores, como é a cabeça do jogador, por mais que ele tenha conversado com o Luan vai falar, mas por que você não me tirou antes? Agora que perdeu, você vai me tirar? Quer dizer, eu sou o problema do time, porque eu estou mal fisicamente, o time não ganha porque eu estou mal fisicamente. Porque dá para entender isso. Pode até ser verdade. Aí é errado, né? Pode até ser. Sim, mas... Mas o momento porque a gente está falando aqui há um bom tempo que o Luan não está jogando futebol do Luan. Isso a gente já falou, todo mundo sabe. No início do ano, o Grêmio botou o Luan na praça. Quem quiser trocar, temos o Luan aqui. Você fala, o que, o Luan? Não é coisa que o Palmeiras amanhã começa 2020. Dudu, estou trocando o Dudu. O Dudu não era... Então, chama a atenção o porquê de um clube estar fazendo isso, colocando seu jogador no mercado para trocas e negócios. Então, assim, a questão Luan não surgiu ontem, com a derrota de ontem. Ela vem há algum tempo e quem está no Grêmio internamente enxergando muito melhor do que qualquer outro fora do ambiente do vestiário. Todos sabem ali o que tem atrapalhado o Luan, que tem feito mal a ele, a contusão que vem, que incomoda, a queda do ponto de vista físico, o que é de dentro e de fora do campo. Eles sabem. O que o Zé está falando, assim, a data é a data que bota o cara como o responsável. Sim, então eu acho que isso não combina. Eu também acho que dentro do vestiário, ele pode dizer melhor do que ninguém, acho que primeiro, por mais que você converse, incomoda o jogador, porque parece uma resposta no dia seguinte a uma derrota que torna, bem complicada, quase que inviabiliza
a classificação do Grêmio. Quantas e quantas vezes, né? Desculpa até, Calçado. Quantas e quantas vezes o Renato poupou jogadores? Tirou jogadores, afastou jogadores para... Não, essa partida não joga, vai jogar outra. Dessa forma, tal. não. Ele fez, o que ele fez foi pôr time reserva, mas Sim, dessa forma, não. Mas o que eu quero individualizando dizer, assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele não poderia fazer isso? Não, vai jogar agora, eu estou poupando, vai jogar outro, e aí você trabalha. Você não precisa vir a público e externar, não, ele está afastado porque ele está mal fisicamente. Estaria afastado com a vitória do Grêmio ontem? Não. Entendeu? Acredito então é que isso. não. Não, eu acho que a questão é a seguinte, a gente está pegando um momento que é crucial, e aí vamos lá. Como é que foi o começo do ano do Luan? Moeda de troca? Sim. Mas isso que, uma coisa errada. Sim, que foi feito hoje... Alguma coisa errada. Isso que foi feito hoje, eu não sou contra. E eu não estou criticando você tirar um jogador para fazer com ele. É o momento melhore. que você está falando. Estou dizendo o seguinte, após uma derrota, a gente está desde o começo do ano entendendo que algo acontece com o Luan e que não permite que ele jogue o normal do futebol dele. Bom, isso está claro. Então, tirar o Luan a qualquer momento para melhorar o seu condicionamento, acho mais do que justo, porque estão todos vendo. Após uma derrota, é só esse o detalhezinho, que senão vai parecer entendeu? Então, Conselho, mas é isso que eu estou... Está claro, é isso, é o que a gente está falando. Você tira, já que está mal fisicamente, nós vamos fazer um rodízio, o Luan vai fazer o rodízio, o Luan vai jogar, não, está fazendo um rodízio com os outros, tal. Você não precisa externar isso, que a partir do momento que você fala, não, ele está mal fisicamente, a gente precisa mudar, tal, com o histórico que ele tem, você passa a pensar uma série de coisas. E aí você tem que preservar aquilo que ele falou. Não foi o Renato não falou que foi o melhor jogador das Américas, jogador de seleção brasileira e tal. Então, assim, tem várias estratégias. Tinha um treinador, vou falar o Mário Sérgio, não vou falar o nome do jogador porque é antiético. O Mário Sérgio chegou no jogador e falou assim, não tenho como tirar o cara que está na tua posição agora porque ele é um dos alicerces do meu time. Vamos fazer o seguinte, fica aí tranquilo, porque a gente vai levando. Qualquer coisa, você está tratando o teu tornozelo, está levando aí o tornozelo, tal. Vamos levando, tal. Aí, quando o cara te der a brecha, eu vou te colocar. Foi isso. Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo do problema que tinha. Que era a questão de ele não ia colocar o cara, porque ele chegou e falou, Tirone, seguinte, o William tá no teu lugar, não tem como tirar o William. Vai levando aí, condicionando, vamos treinando com a gente. Qualquer coisa, você está sentindo um pouco de dor. Eu falo para a imprensa que você está sentindo um incômodozinho na panturrilha, e quando você estiver bem e o cara te der uma brecha, eu vou te colocar. Ninguém ficou sabendo. O Renato não poderia fazer isso no sentido de trabalhar dentro do vestiário, Luan? É o seguinte, eu vou te colocar, você vai aprimorar a parte física, porque ele tem esse diálogo com os jogadores. Você vai aprimorar, eu tô achando que você tá mal pra caramba, você tá ferrando o time, você tá isso, aquilo. Fala o que ele tem direito, porque ele é o treinador. Vamos tratar, vamos treinar, vamos trabalhar isso de outra forma, beleza. Bem na entrevista, olha, vamos fazer o rodízio. E o Luan? O Luan está dentro do rodízio que a gente está acostumado a fazer. Pronto, acabou. Acabou, porque agora quando você escuta, o Luan vai sair porque fisicamente ele está mal. O Luan vai... Depois de uma derrota em que o Grêmio se colocou numa situação dificílima na Libertadores, o que faz pensar isso daí? O que te faz pensar? Automaticamente, quando você vê isso. Não, foi o que eu falei, né? Parece que a coisa estourou nas costas do Luan. É isso. Tudo no Luan. Parece nóbrega. Quer dizer, e por que colocou se ele sabia que estava mal? Nem que não tenha sido, vamos dizer assim, a intenção do Renato, mas é isso que passa. O cara que em 2017 ajudou e foi o principal jogador do time que foi campeão da Libertadores, voltou e agora ele é o contrário. Agora ele é o cara que está... Se eu tirar ele, talvez a nossa vida melhor. Falar isso depois, no dia seguinte, é uma derrota. E uma derrota que complica demais a vida do Grêmio. É estranho. Como também é estranho, é misterioso o que aconteceu com o Luan. Né? Como que ele ficou... Tudo bem, um certo tempo parado, é verdade. Mas ele nem lembra aquele jogador de 2017. Ele não tem nem lampejos disso mais. Então isso já tem um ano. Né? Isso já tem um ano. A questão não é que, foi no final do ano passado, começou a temporada mal. Ele passou o ano, ele virou o ano passado todinho abaixo. Teve questão física. Aliás, é complicado também essa história, né? A questão física do Luan. Pois é. Demora em se recuperar, volta, machuca, volta, não tá bem, volta, não tá pronto e tal. Então, alguma coisa a ponto de ele ter sido colocado
na prateleira para ser vendido. Né? Então, moeda de troca. É um mistério gigante o que acontece com o Luan. É uma história ainda não contada. Ninguém sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com ele. E agora, esse é quase, se não é um golpe de misericórdia no Luan, é um baque muito grande, porque uma hora, a não ser que ele seja negociado, uma hora ele vai estar pronto para voltar. Mas hoje, por exemplo, você é um diretor de uma outra equipe. Tem uma pulga atrás da orelha, ó. Claro. Não sei. Como é que você vai? Não sei. Luan, tá acontecendo. Tá jogando e tal, agora caiu, tá fora fisicamente, alguma coisa tá estranha. Ele já entrou na pauta e ninguém pegou. Sim. Até porque o time que normalmente ressuscita jogadores é justamente o Grêmio. O Grêmio, Se ele não acreditar acreditando se o Grêmio não ressuscitar o Luan... Verdade. Sim, eu acho que ele tem que tomar cuidado, porque ele tem muito pela frente de carreira, não sei onde, se é no Brasil, mas em que liga, porque as grandes ligas você não vê espaço, até para a maneira que ele joga. Você esperar um time que está lá esperando o Luan para se adaptar e jogar em torno dele. Isso não vai acontecer. Ele nem tem mais idade para isso. Né? Muito pouco provável que ele vá. A faixa de contratação é uma faixa de muito jovens. Isso se observar o mercado, são jogadores assim de até 21 anos. Então, eles estão pagando um bom dinheiro. Não é que estão vindo para pegar meninos aí até 21, porque eles tá custando 3, 4, 5 milhões. Não. Quando os caras acham que ali tem um talento e tem um futuro gigante pelo tempo de carreira e pela qualidade técnica, é 45 milhões no Rodrigo, é 45 milhões no Vinícius Júnior, é 30 no Paquetá. Esse já passou pro Luan, né? Esse cara já foi. E este mercado lá de cima já passou. É outro mercado que não foi acessado ainda, não aconteceu. Então é uma coisa para reflexão dele de quem orienta. Vem cá, amigão, seguinte, porque acho que eu vejo duas coisas bem claras. Ou ele tem um problema que é difícil lidar, e isso é gravíssimo. Estou falando físico. Aí é grave, porque se o jogador pode se esforçar e aquilo não passa, ele está ferrado. Ou ele tem algo que ele pode mudar e não está conseguindo. Da mudança pessoal, de mais dedicação, empenho, cuidado e tal. Isso daí dá para mudar. Mas, sendo um ou outro, o mercado não quis. Agora, brasileiro. Olhando agora para o outro lado, olhando para o Renato, o William acabou de falar aqui, não é que ontem, o Luan está jogando mal. Ele não está se firmando no time do Grêmio há muito tempo. Na temporada inteira passada foi assim. Exato. E o Renato está lá desde 2017. 16, hein? 16. Também teve tempo para o Renato fazer um jogo sem o Luan, né? Como foi ano passado, ele fez um, né? Deveria ter feito isso. Pois é, de chegar hoje e aí o Luan é colocado na bandeja como o cara que não está mal e vai ser afastado, não sei o quê. Mas, bom, enfim, isso faz tempo. O que foi feito? Que outro tipo de jogo o Grêmio tentou fazer sem o Luan para retomar, para voltar a ser aquele Grêmio de 2017? Aquele Grêmio era muito calcado no Luan? Não sei se era tanto, não. Claro que era um jogador importante, fez o gol do título e tudo mais. Mas não era aquele jogo que o time inteiro joga em função dele. Não era isso. O Grêmio nunca foi isso. Era um jogo. Claro que é um jogador importante, repito. O Grêmio tinha o Arthur, né? Tinha o Arthur, tinha o Michael, tinha vários jogadores. Tinha o Arthur também, que saiu. Talvez tem um cara que até hoje a gente olha e faça mais falta no time. Mas acho que de 2016, 17, quando o Arthur foi embora, e quando o Luan parou de jogar, teve aí uma temporada pro Renato achar um outro tipo de jogo, achar soluções. E se o Luan tinha um problema que já era visto naquela época, às vezes você tem um problema que quando você está rendendo, dane-se o problema. Pois é. Aí na hora que chegar a conta total, você fala, agora temos um problema. E parece ser isso. O que o André está fazendo lá? Tá lá, né? Quanto tempo o André está lá? Quanto tempo ele... Até agora... Passado. Tanto é que foram atrás do Viseu, né? Foram atrás Brocador, do passou Jael, lá. O Brocador também. Tardelli, trouxe. Tardelli agora, que também... Né? E a história justo no Luan? E só uma coisa, hein? O
O Luan era o cara do Grêmio e o bonde passou, levou o Pedro Rocha, o bonde passou, levou o Arthur, o bonde tá encostando no Cebolinha, né? Já tá. Sim. O bonde já levou quem mais? Já foi o Wallace. O Wallace foi o primeiro da leva, né? O bonde levou até o Groi. Sim. O Wendel, lateral esquerdo, que está no Leverkusen, que pode ir para... Foi. E o Luan ficou. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque essa história do... Eu já vi gente aqui falando, tem palmeirense aqui falando, ó, Luan vem mal o ano todo, mas tem palmeirense falando, vem pro Palmeiras ser feliz.